Você já perdeu algo tão importante que chegou a sentir um aperto no peito, como se aquilo nunca mais fosse voltar? Agora imagine existir uma figura misteriosa, envolta em fé, história e relatos que atravessam gerações, conhecida justamente por ajudar pessoas a reencontrar aquilo que parecia perdido para sempre. Hoje, você vai mergulhar em uma das histórias mais curiosas, intrigantes e surpreendentes da tradição popular brasileira, São Longuinho. Mas o que poucos sabem é que por trás dessa figura aparentemente simples, existe uma história carregada de mistério, transformação e até acontecimentos que muitos juram serem reais. E o mais curioso, existem relatos que fazem até os mais céticos questionarem a lógica. Antes de se tornar o santo dos três pulinhos, São Longuinho teria sido um homem de carne e osso, um soldado romano conhecido como Caio Cássio Longino. Ele fazia parte do exército que executava condenações, e seu nome ficou marcado em um dos momentos mais impactantes da história: a crucificação de Jesus Cristo. Segundo a tradição, foi ele quem perfurou o lado de Jesus com uma lança para confirmar sua morte. Mas o que parecia apenas mais um ato militar se transformaria em algo completamente inesperado, algo que mudaria sua vida para sempre e daria origem a uma das histórias mais impressionantes já contadas. Dizem que naquele momento, ao perfurar o corpo de Jesus, algo inexplicável aconteceu. Gotas de sangue e água escorreram e atingiram diretamente os olhos de Longino. E aqui começa o primeiro grande mistério: ele sofria de problemas de visão, quase uma cegueira, mas naquele instante, sua visão foi restaurada completamente. Não foi apenas uma cura física, mas algo mais profundo. Muitos relatos antigos descrevem que ele caiu de joelhos, tomado por uma emoção que nunca havia sentido antes. Seria aquele o instante em que um soldado se transformou em um homem de fé? A partir daquele momento, Longino não era mais o mesmo. Testemunhas da época, segundo relatos preservados por tradições religiosas, afirmam que ele começou a questionar tudo o que acreditava. O homem que antes obedecia a ordens sem hesitar agora buscava respostas sobre aquilo que havia presenciado. E o mais intrigante, ele abandonou completamente sua vida militar. Não era comum, nem aceitável, um soldado romano simplesmente largar tudo. Mas ele fez isso, como se algo maior o estivesse guiando, como se sua missão naquele mundo tivesse mudado completamente. Após sua conversão, Longino teria fugido para Capadócia, uma região conhecida hoje como parte da Turquia. Lá, viveu como um monge, afastado de tudo, buscando uma vida simples e dedicada à espiritualidade. Mas sua história não terminaria em paz. O Império Romano não via com bons olhos aqueles que abandonavam suas fileiras, principalmente quando se convertiam ao cristianismo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi encontrado, preso e submetido a torturas brutais, sendo pressionado a negar sua fé. Mas, segundo relatos, ele permaneceu firme até o fim. O desfecho foi trágico e ao mesmo tempo simbólico. Longino foi condenado à morte e decapitado. Mas é justamente aqui que a história ganha ainda mais força, pois muitos acreditam que seu martírio consolidou sua santidade. Um homem que começou como soldado, passou por uma experiência inexplicável e terminou como mártir. E talvez seja exatamente por isso que sua figura carrega tanta força até hoje. Mas o mais curioso é que sua história não ficou apenas no passado. Ela atravessou séculos e chegou até o Brasil de uma forma completamente inesperada. No Brasil, São Longuinho ganhou uma nova identidade. Aqui, ele não é lembrado apenas como o soldado que se converteu, mas como aquele que ajuda a encontrar objetos perdidos. E é nesse ponto que surgem os relatos mais curiosos. Pessoas afirmam que ao pedir ajuda a São Longuinho, conseguem encontrar coisas que estavam desaparecidas há dias, meses e até anos. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais peculiar: a famosa tradição dos três pulinhos. Você pede, promete, e quando encontra, precisa cumprir. Um dos relatos mais conhecidos vem de uma mulher que perdeu a aliança de casamento dentro de casa. Ela procurou por dias, revirou todos os cômodos, pediu ajuda para familiares e nada. Desesperada, fez uma oração simples para São Longuinho e prometeu dar 3 pulinhos se encontrasse. No dia seguinte, ao varrer a casa, a aliança apareceu no meio da sala, em um lugar onde ela já havia olhado várias vezes. Coincidência? Talvez. Mas para ela, não houve dúvida. Outro relato intrigante envolve um homem que perdeu documentos importantes pouco antes de uma viagem. Ele precisava deles com urgência e já estava prestes a desistir. Foi então que alguém sugeriu pedir ajuda a São Longuinho. Sem muita fé, ele fez o pedido. Horas depois,
encontrou os documentos dentro de um livro que ele tinha certeza absoluta de que não havia aberto. O mais estranho, ele jurava nunca ter colocado nada ali. E mesmo assim, cumpriu os 3 pulinhos. Existem também histórias mais antigas, que dizem que a fama de São Longuinho como encontrador começou após ele ajudar a localizar documentos importantes ligados à sua própria canonização, que haviam sido perdidos. Essa versão mistura história e lenda, mas reforça ainda mais a ideia de que sua ligação com coisas perdidas não é algo recente. É como se essa habilidade estivesse conectada à sua própria trajetória, desde os tempos antigos até os dias atuais. E há ainda uma lenda curiosa que pouca gente conhece: a de que São Longuinho seria um homem de baixa estatura, que andava pulando. Isso explicaria porque ele teria uma visão privilegiada do chão, facilitando encontrar objetos perdidos. Parece algo simples, quase engraçado, mas é exatamente essa característica que pode ter dado origem à tradição dos 3 pulinhos. Um gesto simbólico que para muitos representa gratidão, mas que também carrega um significado muito mais profundo. Em algumas regiões, há relatos de pessoas que afirmam sentir uma espécie de intuição repentina após fazer o pedido, como se algo as guiasse até o objeto perdido. Elas não sabem explicar, mas simplesmente sentem vontade de olhar em um lugar específico. E lá está. Isso levanta uma pergunta intrigante: seria São Longuinho apenas uma figura simbólica, ou existe algo além, algo que ainda não conseguimos compreender completamente? Há também histórias mais assustadoras. Pessoas que dizem ter prometido os 3 pulinhos e não cumpriram. E depois disso, começaram a perder outras coisas, como se fosse uma espécie de lembrete. Pode parecer superstição, mas esses relatos se repetem com frequência. E mesmo quem não acredita totalmente acaba preferindo não arriscar. Afinal, são apenas 3 pulinhos. Mas e se houver algo mais por trás disso? Em algumas casas, é comum encontrar pequenas imagens de São Longuinho, geralmente representado como um soldado romano com uma lança e, às vezes, uma lanterna. A lanterna simboliza justamente a luz que ajuda a encontrar o que está perdido. E isso não se aplica apenas a objetos físicos. Muitas pessoas acreditam que ele também pode ajudar a encontrar caminhos, respostas e até partes de si mesmas que foram esquecidas ao longo da vida. Um relato curioso envolve uma jovem que perdeu não o objeto, mas a motivação na vida. Em um momento difícil, ela decidiu fazer um pedido simbólico a São Longuinho, pedindo para encontrar a si mesma. Dias depois, começou a sentir uma mudança gradual, como se estivesse reencontrando o propósito. Não há explicação lógica, mas para ela, foi real. E isso mostra que para muitos, a figura de São Longuinho vai muito além do que se imagina. Outro caso intrigante aconteceu com uma senhora que perdeu uma chave dentro de casa. Após dias procurando, ela fez o pedido e foi dormir. Durante a madrugada, acordou com um barulho na cozinha. Ao ir verificar, encontrou a chave caída no chão, no meio do cômodo. O mais estranho, ela mora sozinha. Histórias como essa fazem com que a lenda ganhe ainda mais força, principalmente entre aqueles que já viveram algo parecido. Muitas pessoas acreditam que São Longuinho não se limita apenas a encontrar objetos perdidos, mas também atua como uma espécie de intercessor para pequenos pedidos do dia a dia. Em diversas regiões do Brasil, existem relatos de pessoas que fizeram promessas simples, como conseguir um emprego, resolver um problema urgente ou receber uma resposta importante, e afirmam ter sido atendidas pouco tempo depois. Um caso bastante comentado é o de uma mulher que, além de procurar um objeto perdido, pediu ajuda para conseguir uma oportunidade de trabalho. Dias depois, não apenas encontrou o que havia perdido em um lugar improvável, como também recebeu uma ligação inesperada para uma entrevista que acabou mudando sua situação. Para ela, não foi coincidência, mas uma resposta dupla ao seu pedido. Há ainda quem diga que São Longuinho abre caminhos, especialmente quando o pedido é feito com sinceridade e acompanhado da promessa dos 3 pulinhos. Embora não exista comprovação oficial, esses relatos continuam se espalhando e reforçando a crença de que sua atuação vai além do material, alcançando também desejos e necessidades mais profundas. Ao longo dos anos, São Longuinho se tornou parte da cultura popular brasileira de uma forma única. Não importa a religião, muitas pessoas recorrem a ele em momentos de desespero. E mesmo quem nunca tentou, conhece alguém que já tentou. Isso cria uma corrente de relatos que se espalham, se fortalecem e mantém viva essa tradição até hoje. É como se cada história alimentasse ainda mais o mistério.
E talvez o mais fascinante em tudo isso seja justamente o fato de não haver uma explicação definitiva. Para alguns, tudo não passa de coincidência. Para outros, é pura fé. Mas existem aqueles que viveram experiências tão marcantes que não conseguem mais duvidar. E é nesse ponto que São Longuinho deixa de ser apenas uma figura histórica e se torna algo muito maior. Um símbolo de esperança em meio à perda. Agora eu quero te perguntar: você já passou por uma situação em que perdeu algo importante, e de alguma forma, conseguiu encontrar de um jeito inexplicável? Será que São Longuinho estava envolvido? Ou seria apenas coincidência? A linha entre fé e mistério é muito mais tênue do que parece, e histórias como essa fazem a gente questionar até aquilo que achamos ter certeza. E se você chegou até aqui, talvez seja porque essa história despertou algo em você. Então fica o convite: da próxima vez que perder algo, faça o teste. Peça com fé, prometa os 3 pulinhos, e veja o que acontece. E se funcionar, não esqueça de cumprir, porque como dizem por aí, é melhor não arriscar quando o assunto é São Longuinho. E agora me conta aqui nos comentários: você já teve alguma experiência parecida? Se essa história te intrigou, não esquece de curtir para fortalecer o canal, e até a próxima!